Você está ali, Lucas 15:8? Você está ali, igreja? Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Queridos, o Evangelho de Lucas, o capítulo 15 por completo, dos versículos 1 até o 32, fala só de perda. Então Jesus começa a falar em parábolas em todo o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E ele começa com a parábola das ovelhas perdidas, quando temos 100, e se perdermos uma, vamos atrás das 99. Aí ele dá uma passada na mulher que perdeu a dracma perdida. Aí depois ele fala de um filho pródigo que se perdeu. Então quando ele fala de 100 ovelhas, que uma se perde, se deixa então as 99 e vai atrás de uma, ele está falando de um pastor que deixa o seu rebanho em segurança e vai atrás daquela que se perdeu porque em segurança está. Quando ele fala de uma mulher que perdeu um valor, então ele está falando que agora esta mesmo vai ter que encontrar. E quando ele fala de um filho pródigo, ele está falando do filho pródigo que pagou um valor precipitado, gastou de forma errada e agora vai ter que ter humildade para voltar. Porque existem 3 tipos de crentes: aquele que se perde eu tenho que buscar, aquele que perde e ele mesmo vai encontrar, e aquele que se perde um dia vai voltar. Então o Evangelho de Lucas fala para nós de 3 tipos de crente. Só que eu vou me ater somente a uma situação e vou nortear a pregação em torno de 2 versículos, o 8 e o 9 de Lucas 15, quando uma mulher perdeu uma dracma. O que era uma dracma? Uma dracma era o dinheiro da época, como o dinheiro de hoje é o real. E ela tinha 10 e perdeu uma. E eu tenho certeza que essa pregação tem tudo a ver contigo. Não há uma pessoa que não esteja hoje aqui que essa pregação não vai ter relação com ele. E inclusive relação comigo. E confesso para vocês do fundo do meu coração, não era isso que eu ia pregar. Mas no louvor Deus me ministrou muito forte. Queridos, se há uma coisa que todos nós temos em comum, é que todos nós, na nossa história de vida, desde o mais novo que está aqui, quem sabe com 12 ou 13 anos, até o mais velho, quem sabe com 60 ou 70 anos, todos nós temos algo em comum, a saber, a perda. A perda é algo que já faz parte da história de todos nós. Não há nenhum entre todos nós que ainda não sofreu com a perda. Todos nós já sofremos com a perda. Desde pequenos, quando nos entendemos por gente, essa coisa vem nos acompanhando. De tempos em tempos nós temos uma perda. E conforme for a nossa postura diante dessa situação, a gente não somente perde, mas também se perde. A perda ela tem 2 fatores: ou eu perco o que eu tinha, ou eu perco junto com aquilo que eu tinha exatamente o conjunto daquilo que eu era. Então a perda, conforme o nosso comportamento diante dela, conforme o nosso discernimento diante dela, conforme o nosso posicionamento diante dela, conforme a visão, a percepção e a ação que nós temos em torno dela, nós não somente perdemos o que tínhamos, mas se bobearmos, perdemos o que somos. A perda faz parte da nossa história.
Eu não sei quanto a você, e eu não tenho nada contra religião nenhuma, mas posso afirmar, nasci católico. E a gente ia à missa, lá no bairro da Dona Bárbara, lá em Criciúma, e chegava no domingo, quando a gente ia à missa, o pai, para me motivar a ir à missa, me dava um cruzeiro. E olhava para aquela nota verde, era uma nota verde assim, eu ficava maravilhado com aquilo, eu achava aquilo rio de dinheiro. E aquilo dava para na saideira da missa, eu comprar uma pipoca e ainda me sobrar 50 centavos, para domingo à tarde eu ir para o campinho e nós jogar 50 centavos cada jogador. Mas foi num domingo daquele que eu botei o dinheiro no bolso lá em casa, e quando eu parei na frente do pipoqueiro, na frente da igreja, e ele me deu a pipoca, eu fui pagar, o cruzeiro tinha sumido. Pensa a frustração. Eu perdi o dinheiro, eu perdi a minha fortuna, eu perdi a minha recompensa, e eu não comi a pipoca. E como uma criança lidar com isso? Então agora vai para casa, senta na mesa, é domingo. Não é como é hoje, né, na vida desses nossos filhos aí cheios de mordomia, né? Mas era bom também, né? Galinha ensopada, maionese, macarrão, farofa, arroz. E uma Pepsi de 1 litro para 8 pessoas. Mas era bom, né? Sobrava, não sei como é que funcionava, mas sobrava. E eu ali entristecido na mesa, porque tinha perdido R$1, um cruzeiro. E o pior, meu pai perguntava, o que é que você tem? Eu não dizia. Porque se eu dissesse para ele que tinha perco o cruzeiro, o couro ia comer. Então eu não podia nem dizer para ele que tinha perco. E será que não seria mais fácil dizer para ele que tinha perco? Hoje eu percebo que sim. Porque ele devia ter uns 100 cruzeiros no bolso e me dar um cruzeiro a mais para me ver feliz, não ia ser problema para ele. Mas como eu não sabia lidar bem com aquela perda, eu não dizia nada para ele e sofri até o próximo domingo. Porque eu não sabia lidar com aquela perda. Porque eu já ficava preocupado em apanhar, eu já ficava entristecido por não comer a pipoca, eu já não ia para o campinho à tarde porque me faltavam 50 centavos para me jogar, e eu me sentia o pior criança do bairro. Porque eu não conseguia administrar bem aquela perda. Irmãos, dentro do ponto de vista de Deus, toda perda é pedagógica. Ou seja, tem um ensino, tem um aprendizado, tem um crescimento e tem um propósito de nos fazer melhor antes de perdermos algo que jamais terá valor maior do que aquele que foi pago por cada um de nós na cruz do Calvário. A perda é para aprender, a perda não é para morrer. A perda é para aprender, a perda não é para se perder. A mulher está aqui nessa situação no versículo 8 de Lucas 15. E diz, qual a mulher que tendo 10 dracmas se perder uma, não acende a candeia, varre a casa, buscando com diligência até encontrar? Dentro do aprendizado que Deus quer trazer para nós, o primeiro que eu quero dizer para você é, muitas vezes você já perdeu e não sabe. A mulher tinha quantas dracmas? Alguém pode me ajudar? A mulher tinha quantas dracmas? A mulher tinha quantas dracmas? Só que quando ela foi contar, ela tinha quantas? Só que ela achava que tinha 10 antes de saber que tinha 9. Pior do que perder valores é não perceber que se perdeu. Tem muita gente que tinha 10, hoje tem 9 e está achando que tem 11. Se é que você entendeu a minha matemática. Ela percebeu que ela tinha perco o valor. Sabe qual é o problema hoje da sociedade, da humanidade? E pasme, muitas vezes até da própria igreja? É que a igreja está confundindo a sociedade e tudo mais. Nós estamos confundindo, desculpem, valores com preços. Tem coisas que têm preço, mas não tem valor nenhum.
E muitas vezes nós estamos medindo as pessoas ou nos auto-medindo por preço. Quanta gente milionária que não tem valor algum, largou o marido, largou a esposa, deixou os filhos de mão, cheira cocaína, é rico porque roubou. Então tem coisas de muito preço, mas valor que é bom não tem nenhum. Não tem honestidade, não tem integridade, não tem justiça, não tem verdade, não tem amor, não tem carinho. Mas tem a caminhonete aquela, comprou um sítio agora, anda de avião para cima e para baixo. Tem marca nas roupas, mas não tem marca de Cristo. Então tem coisas de muito preço, mas valor que é bom não, já era. E aí a gente se ilude com isso, né, irmãos? Aí a gente concentra em coisas de alto preço, né? Sem perceber que os valores estão se perdendo. Essa mulher, ela está tendo um aprendizado. Porque quantas moedas ela tem? Não, agora ela já tem 9, ela percebeu que perdeu uma. Ela começou com 10. Mas a pregação está continuando, ela já tem 9. E o que é que ela fez? Ela deu mais valor a uma moeda do que a 9. Ela então pegou as 9 e deixou de lado e foi atrás de uma. Então ela mais valorizou uma do que 9. Porque ela sabe que essa uma na verdade é 10. Então estou tentando passar uma coisa muito importante para ti. Tu pode te considerar o menor dos menores, mas tu tem valor. Por quê? Porque ele pagou o preço por ti. Tu pode não ter a mesma profissão que a minha, tu pode não ter o mesmo carro que eu posso também não ter a mesma profissão que a tua, considerando que te tornasse maior do que eu. Posso também não ter o mesmo carro que o teu, mas quero dizer uma coisa para ti, como quero que tu saiba da parte de mim, eu e tu temos o mesmo valor diante da obra da cruz do Calvário. Então, se você se sente R$1, você dê glória a Deus, porque em cima de 999 mil, você é 1 milhão. Então aqui ninguém é mais do que ninguém, e se acha que é, tá pego. Porque se tem alguém aqui achando que é mais que alguém aqui, se acha que é, tá pego, hein? Você vai para qualquer lugar, menos aquele que eu vou. Porque Jesus falou para o seu discípulo, tu quer ser o maior? Quero, então seja o menor. Então aqui não tem ninguém mais do que ninguém, não tem sobrenome, não tem profissão, não tem inteligência, não tem graduação. Aqui é Cristo em todos e Cristo em nós, a esperança da glória. Então tu não te perde, tu fica ligado. Porque muitas vezes tu te perde muito mais por aquilo que tu não alcançou do que por aquilo que tu nunca teve. Às vezes tu fica achando que tu perdeu uma coisa que tu nunca teve. Bobinho. E sabe o que é o mais sério? Também não vai ter. Porque tem coisas que não vai acontecer com a gente. Eu já cheguei à conclusão que eu não vou ficar rico. Mas eu também sou sincero para dizer que bem que eu gostaria. Mas não vou ficar. Porque ele não quer. Então a minha mulher hoje de manhã trincou o pescoço do galo lá em casa. Irmão, de manhã cedo pegou, trincou o pescoço do galo, pendurou o galo na árvore. O galo ficou se batendo, o cachorro queria comer a árvore não o galo. Eu fiquei olhando, depois fomos lá, depenamos o galo. A minha mulher foi lá, acendemos o fogão a lenha, ela ensopou o galo, meus irmãos, eu era rico, eu não sabia. Comi um galo ensopado hoje meio-dia, que eu estou até agora enrotando aquele galo. Ele parou de cantar e eu continuo a arrotar. Foi, lá em casa hoje de manhã foi, a chuva pegando, nós comendo galinha de gornega, ai. E nós numa felicidade, irmãos, que não precisou de dinheiro, irmãos. Só precisou da bênção de Deus, irmãos. É porque muitas vezes a gente fica achando que perdeu o que na verdade a gente nunca teve. E aí a gente se perde. Mas ela tinha 10 dracmas. E ela perdeu uma. E o que é que ela fez quando ela percebeu que ela perdeu uma? Qual a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia? Você pode repetir comigo dizendo assim, não acende a candeia. Irmãos, o que é uma candeia? Uma candeia é uma lamparina
Para quem é mais jovem aí, uma candeia faz a função da lanterna. Uma candeia também pode ser um lampião. Uma candeia é algo que produz luz. Não dentro da modernidade da luz do celular como é hoje, mas a candeia era algo que produzia luz. Então, se ela precisava de luz, porque ela teve que acender a candeia, significa dizer que ela perdeu a moeda, ou seja, o valor no escuro. É muito tranquilo de perceber que ela perdeu o valor no escuro. A mensagem aqui é muito simples, tá, irmãos? Mas ao mesmo tempo muito profunda. Ela perdeu essa candeia no escuro. Olha, irmão, tem valor cristão que ele só se perde no escuro, tá? E nunca se perde tudo de uma vez só. É devagarinho. Alguém que caiu por uma situação qualquer da sua vida, no adultério, na prostituição, seja lá o que for, não caiu não caiu no momento do ato, caiu antes. É devagarinho, tá? Ninguém vai lá roubar o vizinho sem antes olhar o que tem para ser pego. Pesquisar, perceber que hora o vizinho sai, que hora o vizinho entra. Depois de macumunar, depois de calcular, depois de esquematizar, é que vai lá e rouba. Então o ato é consequência do conjunto de ideias que veio antes. Então ela perdeu esse valor no escuro. Valores muitas vezes se perdem em nossas vidas porque nós resolvemos dar uma passeada na treva. Nós resolvemos botar o pé no escuro. Cuidado não está botando o teu pé. Cuidado não anda colocando a tua vida. O que me toca é que provavelmente ela pegou um saquinho que ela guardava as 10 moedas e ela conseguiu perceber no escuro que só tinha 9. É no escuro que se perde e é no escuro que se percebe a falta. Agora, se tu está no escuro e tu não está percebendo nada, então significa dizer que essa treva te dominou. Mas hoje à noite o Santo Espírito trouxe eu e Helena aqui para trazer para você uma mensagem do céu, edificar essa igreja, e quem perdeu vai recuperar. E quem não perdeu também não vai perder. Recuperação para um, prevenção para outro, mensagem para todos. Eu posso ouvir amém nesse lugar? E agora então ela pega o saquinho, ela palpa o saquinho de moedas, ela percebe, falta uma. Mas ela também percebe que ela está no escuro, ela está na treva, e para recuperar o valor, ela vai ter que ter luz. Ela precisa de luz para recuperar um valor. Às vezes a gente se tornou mentiroso. E a gente precisa luz para voltar a falar a verdade. Às vezes a gente se tornou trapaceiro. A gente precisa de luz para voltar a ser justo. Às vezes tu te tornou a mexeriqueira do bairro e tu fala demais, irmão. Me perdoa, mas tu fala demais. Ô, para de falar da vida dos outros, vai falar de Jesus. Ô pastor, o que é isso? É tu mesmo, irmão. Mas hoje chegou luz para a tua vida. E Ele vai te colocar na direção porque Ele te escolheu, tu é dele. E são valores que vão se perdendo. E começa por uma dracma, vai para 2, 3, 4, 5, 6, ou quem sabe 10. Se imediatamente a gente não for atrás de luz, e a luz, segundo o texto, está na candeia. Pois bem, se eu perco uma moeda num determinado lugar, e eu não consigo encontrar essa moeda porque não tem luz, então significa dizer que eu não estou na rua. Você percebe que essa mulher está dentro de casa. Por quê? Qual mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma não acende a candeia e não varre a? E não varre a? Então ela está dentro de casa. Então antes de eu voltar para a candeia, deixa eu falar uma coisa para você. Ela perdeu essa moeda dentro de casa. Quem concorda? Diz amém. Ela perdeu a moeda dentro de casa. Só diga assim, ó, dentro de casa. Ela perdeu a moeda? Só mais uma vez, ela perdeu a moeda? Dentro de casa. Primeiro a gente perde os valores dentro da gente. Quando a gente perde o valor dentro da gente, a gente perde o valor ali fora.
Quando eu perco o valor da fidelidade dentro de mim, eu acabo traindo a minha esposa. Então, primeiro me perdi dentro de mim. Depois eu fui buscar uma sirigaita lá fora. Querida, tudo isso é uma ficção. Já estou contigo já faz 26 anos. Tu é guerreira. Então, os valores que se perdem primeiro dentro de nós. E ela sabia que ela tinha perco algo dentro de casa. Então ela não foi procurar lá fora. Querido, não vai procurar valores lá fora, que só tem preço e não vão dar jeito da tua vida. Às vezes a gente vai buscar lá fora, né? Vai buscar conselho naquele amigo todo errante. Vai buscar conselho aqui, vai buscar conselho ali. A palavra de Deus é conselho, é a lâmpada. A palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para o teu caminho. Então a gente não perde nada lá fora sem primeiro perder alguma coisa aqui dentro. Pensa nisso com carinho. Então ela sabe que aquela moeda está perdida, mas vai ser encontrada porque na verdade não está totalmente perdida, porque está dentro da casa dela. Mas por que ela não acha alguma coisa que está dentro dela? É porque está faltando luz para ela. Às vezes a gente não acha aquelas coisas em nós, porque, perdoa irmão, está faltando luz para ti. Quando tu não consegue perdoar o humano aí da igreja, tu me perdoa, cara, mas está faltando luz para ti, cara. Quando tu fica julgando um, fica julgando o outro, questionando um, questionando outro, me perdoa, mas está faltando luz para ti. Aí eu estou achando que é o Wagner que está perdendo os valores, porque eu estou olhando ele, né, por fora e não por dentro, mas na verdade sou eu que estou perdendo os valores, porque eu estou me perdendo por dentro com aquilo que ele manifesta por fora, porque eu não estou sendo luz para ele, porque se ele está na treva, que eu seja luz para ele então, que eu o pegue pela mão, que eu o tire de lá, que eu o ame incondicionalmente, que eu compreenda os seus erros, que são explícitos, reais, e que não cabe nem discussão. Se eu chegar para o Wagner e dizer, Wagner, eu entendo que tu és um cara errado, que tu isso, que tu aquilo, e quando ele tentar me avançar, eu digo, mas eu te amo, eu estou contigo. Ele vai grudar em quem? Ele vai grudar em mim. Porque ele vai perceber que apesar de eu identificar as falhas que ele tem, eu continuo amando ele. E por que eu faço isso? É porque apesar das falhas que eu tenho, Cristo continua me amando. E se Cristo ama a mim, Ele ama. E nós em Cristo vamos ser livres daquilo que nós não presta. É preciso luz para recuperar valores. Eu posso ouvir amém nesse lugar? Irmãos, então o que é que acontece? Ela está dentro de casa, ela perdeu a moeda. E todo mundo já descobriu agora que essa casa está escura. E como a casa está escura, o que é que ela faz, irmãos? Ela acende a candeia. Diga comigo, acende a candeia. Antes de acender a candeia, ela tem que buscar a candeia. E ela vai buscar a candeia onde, irmão? Dentro de casa. E dentro de casa está o que, irmão? Escuro. Sabe o que é que me toca, irmãos? É que apesar da escuridão que há dentro dela, ela sabe onde é que está a candeia. Tu sabe direitinho onde é que está a candeia. Tu trata de buscar. Estou pirando o cabeção já. Tu trata de buscar essa candeia. Não é porque tu está na treva que tu não sabe onde é que a candeia está. Tu deixa de ser louco. Então os valores estão se perdendo. Tu sabe onde é que a candeia está. Tu está na treva, mas tu sabe onde é que está a candeia. Vai buscar. Eu não sei quanto a você, mas eu gosto de contar as minhas historinhas na pregação. E quando eu era criança, meu pai tinha 6 filhos, mas ele e a mãe, nós éramos em 8. A nossa casa era enorme. Meu pai era bem condicionado financeiramente. Pelo menos quando eu nasci. E eu gostava de brincar lá na casa do pai. Fechar o olho e sair pelos corredores e tal. Aí eu achava que eu estava dominando a casa. E depois que eu perdi medo do escuro, aí então quando eu gostava de caminhar no escuro. Aí eu ia no banheiro e voltava no escuro. Eu achava aquilo o máximo. Eu entendia, pô, dominei a casa. Eu consigo caminhar nessa casa no escuro, de olhos fechados. Tá, pastor, está contando essa historinha por quê? Passou para lembrar para ti que se tu querer buscar de volta o valor, tu tem que te autodominar. E não é porque está escuro que tu não sabe onde é que está a candeia.
Às vezes está escuro e pasme, né, irmão? E pasme, né, irmã querida? Tu não quer a luz, né? O que me chama a atenção é que muitas vezes tu vê que o valor está se perdendo, tu vê que o outro vai se perder, tu vê que tu está no escuro, tu sabe onde é que está a candeia e tu não vai buscar, né? Por quê? Por que tu não vai buscar? Tu prefere perder tudo do que recuperar a luz? Por quê? Por quê? É para não chamar de você de outra coisa, eu vou dizer para você que está faltando inteligência. Por quê? Por que tu não vai lá buscar essa candeia e recuperar os teus valores? Por quê, querido? Por quê, irmã? Por quê? Certa feita alguém entrou no meu gabinete lá na 6 de Criciúma, botou aquela carteira de ministro em cima da mesa e perguntou: ô pastor Toninho, fumar é pecado? Aí eu olhei para alguém e não aguentei. Eu falei: não, ufa, que bom, é burrice. Por quê? Vira a carteira. A pessoa virou a carteira, a foto do esgualepado ali, estava ali a foto do esgualepado, morto, e a carteira avisando: eu vou te matar. Está entendendo agora? Ah, pastor, então não é pecado? É, porque tu estás consciente e tu estás ferindo o templo do Espírito Santo que é o teu corpo. Agora te converte. Acende a candeia. Acende essa candeia aí. Ó, se tem alguém aqui que fuma, quer continuar fumando, continua. Não tem nada com isso. Mas hoje, o Santo Espírito, eu repito, nos trouxe aqui para acender a candeia do teu coração. E ela sai no meio das trevas. E agora ela pega a candeia. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém? Se alegra comigo. Agora ela pegou a candeia. Amém, igreja? Você também vai pegar a candeia, amém? Quem vai pegar a candeia aqui dá um glória? Nós vamos pegar a candeia, amém? Nós vamos pegar a candeia. É, mas a pregação não acabou por aí. O que é que o versículo diz? E perdendo uma dracma, o que é que o versículo diz? Não acende a candeia. Não é só pegar a candeia, tem que acender. Tem que acender a candeia. Rapaziada da nova geração, que nunca soube o que é isso, né, não sei explicar direito como é que é, mas segurando uma alcinha aqui, tinha um óleo, um querosene, um produto líquido inflamável na candeia. Então ela tinha que pegar o fósforo, acendeu a candeia. Pegou fogo, iluminou. Então tem muita gente que até pega a candeia, mas não acende a candeia. Falta fogo. E esse fogo que é que simboliza, pastor Toninho? Fé. Mas o que, pastor Toninho? Oração. Mas o que, pastor Toninho? Jejum. Mas o que, pastor Toninho? Leitura e meditação bíblica. Ô, meu irmão, bota fogo nessa candeia. Dobra o joelhinho, bota fogo nessa candeia. Levanta a mão para o céu, grita que nem um maluco no período do louvor. Bota fogo nessa candeia, irmão. Não é só ir lá pegar, tem que acender essa candeia, igreja. Vamos acender essa candeia, igreja. Vamos botar fogo nessa candeia. Vamos aquecer esse negócio. Ou tu vai continuar chorando por uma moedinha? Eu quero ela de volta, pastor. Então tu tem que acender a candeia. Fica aí churumingando. Irmão, a candeia está ali em cima da mesa, na estante, no galpão, na penteadeira, sei lá onde é que tá esse negócio. Vai lá, pega essa candeia. E agora está todo bobinho. Eu tenho a candeia. Acende! Acende! E depois que tu acender a candeia, ela dá luz. Posso ouvir amém? Não, muito mais ainda. Ela aquece. A candeia, ela dava luz, Wagner.
E ela aquecia. Chega de crente frio. Chega. Hoje Deus vai virar a página da Senge para esse tempo aqui em Morro da Fumaça. Ah, não virou no passado, virou, é que vai continuar virando, vai ter sempre uma virada nova, Deus é bom. Ô querido, tu acende a candeia, querido, tu aquece, tu pega fogo, tu toca na pessoa que está ao teu lado e se bobear, ela já vai parir já, e o fogo vai pegar, irmãos. Tu acende a candeia. Não fica chorando a perda. Pega a candeia, acende, aquece, anima. Vamos! Vamos, vamos e vamos! Ah, eu não vim aqui por obra do acaso. Eu não sei se tu está sentindo. Eu não vou ficar inventando coisa, tá? Eu não estou vendo nada. Eu não sou pastor de ficar inventando coisa. Eu não estou vendo nada. Mas eu estou sentindo uma nuvem aqui nesse lugar. Tem uma nuvem aqui, irmãos. Quando eu entrei aqui, começaram a dedilhar aquele violão, e a minha irmã de coro ali começou, eu digo, meu Deus, tem uma nuvem aqui. Pastor Toninho, não vai sair da candeia, não? Qual a mulher que tendo 10 dracmas perdendo uma, não acende a candeia? E não varre a casa. Diga comigo, e não varre a casa. Está tudo escuro, ela perdeu uma moeda, ela sabe que dentro de casa, agora ela entende que tem luz, e todo o processo da candeia, já expliquei, não vou repetir. E quando ela acende a candeia, ela tem luz. Qual é o próximo ato? Varrer a casa. E por que ela não varreu a casa antes? Primeiro, porque ela não tinha luz. Segundo, quando ela teve luz, ela enxergou a ferramenta. Às vezes você não consegue solucionar um problema. Às vezes você não consegue recuperar uma perda. Porque você está na escuridão e você não vê uma possibilidade de recuperação. Porque te falta luz para ver a ferramenta. Quando a luz veio, ela visualizou a ferramenta. A vassoura, irmãos, estava ali. E o que é que ela fez com a vassoura? Varreu a casa. E o que é que ela fez com a vassoura? Pois é, irmãos. A treva, muito obrigado, Wagner. A treva que falta de luz ela é assim, irmãos. É uma sujeirada. Para te perder valor, primeiro vem a treva, depois vem a sujeira. Jesus tirou a gente da onde? Do lamaçal do pecado. A Bíblia diz do charco de lama. A gente estava nas trevas. E quem está na treva, está na sujeira, está na lama. Perde valores, se torna insignificante. O Zé Mané do bairro. Desculpa aqui a expressão, quero ser reto. A menina que dá para todo mundo. O garotinho maconheiro. O pai de família trabalhador, mas é bêbado. A mãe que educa bem os filhos, mas é mexeriqueira. É porque está no lodo, está na treva, está na sujeira. Então a luz, primeiro ela mostra para ti a ferramenta. Ó, a ferramenta está aqui, ó. A vassoura está aqui para tirar a sujeira. Irmãs, só as irmãs, as caprichosas, né? A pergunta para... Uma pergunta para as caprichosas. Se dependesse de ti, irmã, sujeira entrava na tua casa? Se batesse na porta, tu olhasse no olho mágico ali, quem é? É a sujeira, posso entrar? Não, tu não, na minha casa não. Quando é que a sujeira entra na nossa casa? Quando é que a sujeira entra na nossa vida? Primeiro, quando a gente não vê. E quando é que a gente não vê? Quando a treva. E quem é que traz a sujeira para dentro da nossa casa? Geralmente, somos nós. Senta dentro de casa, né, irmão? Não limpa o sapato, né? Foi você que trouxe a sujeira de fora para dentro de casa. Irmã querida,
você liga essa televisão nessa porcaria, né? Aí bota a criança ali, porque quando ela vê aquela porcaria, ela fica quietinha, né? Dragon Ball Z, Power Ranger, e mais os demôniozinhos kit ali, né? Aí a criança fica tranquila, né? Foi tu que ligou a televisão. Foi tu que botou essa sujeira dentro da tua casa. Ô jovem, nas madrugadas, né? Tua mãe dormindo, teu pai roncando, e tu naufragando na internet, né? Tudo quanto é tipo de site que não presta. Porque uma coisa é navegar, né, na internet, outra coisa é naufragar, né? Essa sujeira que botou lá dentro da tua casa foi tudo, né? E vai entrando. Mas tudo isso aí vai cair. Porque a nossa candeia está acesa e ela está esquentando. Agora não desanima. Não fica olhando para mim assim, se sentindo julgado por mim. Eu não vim aqui julgar ninguém. Eu sou um ser humano. E o que eu estou pregando é o conjunto dos meus erros, que com uma experiência com Deus, eu trago para vocês um aprendizado. Estamos iguais. Porque um dia eu acendi a minha candeia e eu vi a vassoura ali. Eu falei, ai! A tua candeia está acesa. E tu revendo os valores que tu perdeu dentro de ti mesmo, já pode começar a varrer agora. Agora, por favor, não varre que nem homem. Não coloca essa sujeira debaixo do tapete. Porque não existe nada oculto que não haja de ser revelado. Mande essa sujeira para fora. Ela veio de fora e ela vai voltar para fora. Agora ela tem luz. Agora ela varreu a casa. Significa dizer então que agora ela achou a moeda. Não. Ela não achou a moeda. Por quê, pastor? Porque a última parte do versículo diz: e buscando, volta ali no 8, abençoado, não te precipita. Deixa eu achar minha moedinha. E buscando com diligência até encontrá-la. Amada igreja do Deus vivo, o que é buscar com diligência? O que significa a palavra diligência? Significa persistência, significa procurar e continuar procurando, significa não paro enquanto não encontrar. Não é porque você tem candeia, não é porque você tem luz, não é porque você tem vassoura que você vai recuperar esse negócio fácil. Então muitas vezes tu perde valor com tudo na mão e não recupera porque desiste no meio do caminho. Às vezes tu tem a luz, tu tem a candeia, tu tem o fogo, tu tem o calor, tu tem a vassoura e tu não encontra. Porque Deus vai fazer a teu favor, amém? Amém. Mas tu precisa fazer a tua parte. Deus não faz nada a favor do homem sem a participação do homem. Eu dizia sábado passado para o Atitude Jovem lá no Café com Leite. Deus não faz nada para o homem sem a participação do homem. Deus livrou Daniel dos leões, sim ou não? Mas meteu ele na cova. Deus abriu o mar vermelho, sim ou não? Mas Moisés teve que tocar com o cajado. Deus derrubou o gigante Golias, sim ou não? Mas o Davi teve que jogar a pedra. Acorda aí, crente, quer ficar de boa? Vai ralar o coco que tu come prestígio. Senão não. Tem que ralar o coquinho aqui, irmão, só para comer o prestígio. É assim que funciona.
Botou a candeia aqui, pendurou a candeia aqui, iluminou tudo, pegou a vassoura e... E nada de achar moeda. Eu acho que ela parou com a vassoura no meio da sala e falou assim para ela mesma: hoje eu vou achar essa moeda. Tu me paga, eu vou te achar hoje. Que nem uma louca no meio da sala. Eu vou achar porque eu não quero. Achando que a vassoura estava viva. E o crente tem que ser assim mesmo, ele tem que bater o pé. Enquanto ele não encontrar, ele não para. Porque Deus é com ele e vai dar para ele a vitória. Enquanto a gente não recuperar alguma coisa que Deus um dia nos deu e para nós prometeu aqui nessa igreja, nós não vamos parar, irmão, nós vamos continuar. Pode levar um ano para achar de volta que a gente perdeu, mas a gente não vai parar. A gente, quem crê? Quem crê? Quem vai comigo? A gente não vai, a gente até achar. Até achar. Lá com o versículo 9 lá, querido. Achou, irmãos. Achou. Que nem quando a gente fazia com o nosso filho quando era bebê. Achou! Bem bobo, né? Coisa boba que é pai, né? Pai e mãe é uma coisa muito do boba. Achou! Aí a criança, pá, dá tapa na cara do cara, o cara acha bonita. Pá! A Bíblia diz: qual filho que pedindo ao pai um tesouro, o pai dará uma serpente? Se o pai que é terreno tem coisas boas para dar para os nossos filhos, imaginem, pois, o Pai Celeste que está nos céus. É o que a Bíblia diz. Irmãos, versículo 9. Achou. Ela achou, irmãos. Quando, pastor? Quando insistiu. Quando persistiu. Quando não desistiu. Ele vai te dar luz, ele já deu. Ele vai te dar vassoura, ele já te entregou. Não desiste. Não desiste do teu marido. Não desiste da tua esposa. Não desiste dos teus filhos. Não desiste dos teus pais. Não desiste dos teus familiares. Não desiste do teu negócio. Não desiste do teu trabalho. Não desiste da escola. Não desiste do vestibular. Não desiste da dificuldade. Não desiste de adorar. Não desiste de bem dizer. Não desiste de exaltar. Não desiste de glorificar. Não desiste de celebrar. Não desiste de declarar: Ele é o Senhor. Não desiste de combater o bom combate na fé. Não desiste, a vitória é nossa. Estamos com a candeia, estamos com a vassoura, estamos nos recuperando. Não desiste. Apesar que às vezes dá vontade, mas não desiste. Ela achou, irmão. Quando não, de repente, mano, ela deu a última vassourada, abençoadinha ali no canto ali. Ela pá, bateu na parede. Que barulhinho de moeda. Ela, ai, achei. Já foi lá no cantinho, já cocô. Ai, achei. Aí foi na frente da candeia, olhou para ver se era aquela mesmo. Já pegou o saquinho, já. 10. Abriu a porta rápido. Maria, Joana, Judite, Laura, Setembrina, achei. Reúne as amigas e as vizinhas. Achei. Vieram tudo faceiro. Ia ter um cafezão na casa da mulher da Draca. Ela tinha tudo para fazer. Eu quis dizer, ela tinha tudo para não fazer o que ela fez. Onde é que estavam essas bandidas? Quando ela perdeu a moeda? Estava alguma delas preocupada? Veio alguma delas perguntar para ela se ela tinha perdido alguma coisa? Alguém se prontificou em ajudar? Alguém bateu na porta, também está triste, perdeu sua moeda, vem te ajudar. Tem um aqui para ti, não te preocupa. Alguém veio? Mas na hora que recuperou,
Também não vieram. Ela foi. A recuperação dos teus valores é para alegrar o outro. Não é para te ficar te achando. Agora ficar de mal com o pastor Toninho. Não é para ficar te achando. Eu pá. Rachamanaia. Não é para te ficar te achando. Quando tu recuperar os teus valores, vai chamar as vizinhas, vai chamar os amigos, vamos celebrar. Não é para te ficar te achando aí não. Porque tu não é nada. Eu também não. Nada. Na hora que ela recupera o valor, ela vai compartilhar com quem não ajudou. É lindo demais. No terceiro dia ele ressuscita. E ele vai compartilhar a sua ressurreição com quem não ajudou. Jesus Cristo de Nazaré vai para o Getsemane, soa o sangue, a guarda pretoriana chega no Getsemane, Judas se aproxima dele e dá um beijo, era um sinal que aquele ali era o Cristo. O Malco, que é o guarda pretoriano, vai algemar Jesus, o Pedro pega a espada e yuque na orelha do Malco, o guarda, a orelha cai, Jesus se abaixa e liga a orelha do guarda na hora. E dá um cala-boca no Pedro. Pedro, cala a boca. Ele já amarra o Jesus, o chicote, e pega o Pedro da alvazara. E o Judas vai para o outro lado e se mata. E o resto, pastor? Os outros 10. O João ficou com a Maria, com as duas Marias, e foi para o Calvário acompanhar tudo aquilo. O Judas se matou. O resto, irmãos? O Pedro está negando na praça. O resto, irmão, sumiram. Vazaram. O único que apareceu ainda negou o mestre na praça. O galo cantou 3 vezes e a nega trincou o pescoço dele hoje de manhã. Nós estamos felizes, amém? Nós estamos felizes, amém? Amém? Claro, irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Irmãos, eu brinco sim, mas eu não estou de brincadeira. Vazaram tudo. Mas quando ele ressuscitou, ele falou para Maria Madalena, a boca do sepulcro: vai lá e avisa para eles que eu voltei. Estava tudo reunidinho lá na casa do Pedro. Ela foi na frente e ele chegou depois. Eu vou tentar encerrar a pregação dizendo uma coisa para você. Ele não desiste de você. Parece que você não acredita. Ele não desiste de você. Aleluia. E nem de mim. Glória a Deus. E nem de nós.